Fala aí pessoal, meu nome é Danilo Monteiro. Hoje eu vou estar gravando aqui mais um vídeo mostrando outra forma diferente de operar, certo? É, eu venho gravando alguns vídeos mostrando diferentes formas de operar, né? E isso não quer dizer que é a minha forma de operar. Eu já mostrei em outros vídeos a forma como eu opero, né? E o intuito de estar gravando vídeos assim diferentes são para que as pessoas que estão começando comecem a adquirir a sua própria forma de operar, o seu sua configuração, seu trade system, né? Ter uma visão melhor de como poder usar um indicador, uma análise, certo? E geralmente, para evitar que os vídeos fiquem muito longos, eu vou estar ligando um vídeo a outro e tal, certo? É, Pois bem, nesse vídeo eu vou estar mostrando como operar com envelopes, que é bem semelhante às bandas de Bollinger, certo? É um indicador de tendência também, né? É, é semelhante às bandas de Bollinger, né? Porém ele só tem duas médias, certo? É, eu vou usar uma configuração um pouco diferente, certo? Para operar com ele. E vou usar uma configuração semelhante à que passei em outro vídeo que falo sobre estocástico e RSI, em que eu mostro uma configuração de estocástico oposta, que inclusive são dois estocásticos que a gente utiliza, certo? Então, a gente vai fazer algumas mudanças, começando aqui no envelope, certo? Eu vou manter esse período de 14 e vou alterar aqui o desvio, certo? Vou colocar 0,25. A gente vê que ele tem uma abertura maior aí. E vou inserir aqui o estocástico, certo? Aqui ele está na sua configuração padrão, certo? E a gente vai alterar é, essa configuração um pouco, certo? Nós vamos usar vamos manter estes valores, certo? Vamos manter estes valores aqui e a gente vai somente deixar a principal aqui ou vice-versa. A diferença não é tão grande, mas eu costumo deixar a principal sem cor para ela não aparecer, né? E a de sinal amarela. Tá aí a forma como o estocástico vai ficar, certo? Então, como eu iria operar se eu fosse usar essa configuração, certo? A primeira coisa que eu sempre faço é aquela análise que eu mostrei no último vídeo, certo? Eu vou estar colocando o gráfico no diário, o semanal, e vou marcar os principais pontos. Eu vou colocar em H4, vou marcar os principais pontos. Vou colocar em H1 e marcar os principais pontos. Para que com isso eu tenha uma noção de suporte e resistência mais forte, né? Onde locais que o preço passeou muito tempo, certo? E isso vai me ajudar a estabelecer pontos de entrada, de saída, certo? Fazer uma média. Pois bem, eu vou voltar aqui o gráfico para a gente pegar de algum ponto aqui no meio, né? Como é aconselhado usar os envelopes, certo? Se a gente fosse esquecer aqui esse estocástico, ok? Seria a partir do momento em que ele rompeu uma das linhas, certo? Quando ele voltou a entrar,
é o momento em que eu entraria com a minha operação. No caso, quando ele rompe a linha superior, né, quando ele volta novamente para dentro dela, eu vou fazer a minha operação de venda. Quando ele rompe a linha inferior e volta novamente para dentro, eu faço a minha operação de compra, certo? Não me identifico com esse tipo de operação, certo? Acho mais arriscada um pouco, né? Porém a gente pode pegar muitas entradas aí, né? Com esse tipo de operação. Talvez seja um tipo de operação bom para scalper, né? Pegando ali alguns pips e saindo. Então, associando isso a este estocástico, como a função do estocástico é identificar possíveis reversões de tendência para a gente poder se posicionar melhor nos pontos de entrada e saída, né? A gente vai simplesmente associar o seu nível, né? A gente vai associar e para garantir as nossas operações, beleza? Vamos mostrar isso na prática que fica melhor. Se a gente pegou aqui o preço, porra. Se a gente acha um ponto qualquer, tem um exemplo perfeito para mostrar ali, mas perdi onde eu estava agora. Vamos lá. Se a gente acha um ponto, lembrando que operar contra ou a favor da tendência também é uma coisa que conta bastante, certo? Vamos lá. O preço aqui rompeu a linha superior do envelope, certo? Rompeu, tentou voltar, o estocástico sinalizou aqui, né? Aqui a gente poderia ter dado entrada e sido estopado, certo? E novamente voltou a subir. A gente vê que o estocástico ficou bem sobrecomprado. E a partir desse momento em que o estocástico veio com toda a sua força, né, para baixo, o preço perde, o preço começa a cair, beleza? Vamos lá. Esse tipo de operação pode ser uma entrada para alguns, uma possível entrada, certo? E pode não ser. Por quê? Porque o estocástico rapidamente caiu, certo? Os candles estão menores, eu não sei se provavelmente isso aqui é do mercado, qual a movimentação do mercado nesse dia, né? Que dia era. Então fica mais complicado, pois ele já está aqui embaixo, certo? Como se já tivesse quase sobrevendido. Então fica uma operação um pouco duvidosa para a gente entrar, certo? Já uma operação mais certa seria este exemplo aqui, onde ele chegou aqui a seu ápice e começou a cair, certo? O estocástico inclinou bastante, o preço voltou aqui para dentro e aqui a gente abria a nossa operação, certo? Lógico que como a gente fala, ninguém pega 123 pips, ninguém pega, pode até pegar, mas não é que a gente, eu vou entrar aqui bem no começo da queda e vou sair aqui. Não, geralmente de acordo com aquelas linhas, né, de acordo com a tendência. Esses são fatores que ajudam você a descobrir, a ter uma segurança com a sua operação. Eu poderia ter colocado aqui as linhas de tendência de alta, LTA, LTB, suporte, resistência e tal, para facilitar. Porém, como o intuito aqui é passar para o pessoal o conhecimento, seria bom
no lugar de todo mundo que vê esse vídeo pegar aqui prontinho e fazer, traça você a linha, procura, muda uma configuração no estocástico, muda uma configuração no envelope, certo? E sai testando, beleza? Que isso vai ajudar bastante você nas suas operações. A gente vê o preço saiu, ficou aqui furando, entrou no momento que o estocástico estava voltando, cruzando aqui os 20, abriu uma operação, certo? 50 pips. Por isso que eu acho que esse tipo de configuração seria melhor para quem é scalper, certo? Talvez ele possa ajudar mais, ou até eu não opero, nem aconselho, mas até para quem opera opções, né? Seja uma configuração melhor. Aqui a gente pega outro exemplo, e tem os exemplos também que a gente vai tomar stop, certo? Aqui o preço fura, mas você vê que o estocástico está em cima, então você já não teria certeza. Se você for mais conservador, você não entraria, beleza? Aqui, aqui ele entrou e voltou para dentro, mas o estocástico aqui ele já está no meio. Então, se você é mais conservador, você não entra. Aqui sim, né? O estocástico está aqui em cima, está sobrecomprado. A gente entraria, né? Aqui nós temos o mesmo exemplo. O estocástico está sobrevendido. Aqui a gente entraria, certo? Aqui seria outro exemplo onde provavelmente, talvez aqui a gente fosse estopado, né? A gente estaria operando contra a tendência também. Ele já tinha feito um fundo aqui, né? Fez um fundo mais alto, então a tendência seria o próximo fundo ser mais alto também, certo? Então, uma operação aqui como essa, que a gente fosse entrar vendido, provavelmente a gente levaria um stop, porque ele caiu aqui 25, 20 pips, certo? Seria estopado. Uma operação como essa aqui, ele já estaria aqui no meio, nós não entraríamos, certo? Aqui nós temos uma operação que daria uma boa compra, porém ele já estava aqui, certo? Se você quiser arriscar mais, poderia acertar mais se você for pelo certo. Se você for mais conservador, você não entraria, né? Aqui a gente vê uma boa queda, mas ele já pegamos aqui no meio também, certo? E é isso, é simples, certo? É simples. É, Você tem uma certa segurança, né? Que é uma coisa que eu dou muita importância, é a segurança da operação, né? Ao gerenciamento, né? Não é o quanto você ganha, mas o quanto que você consegue ficar sem perder, o quanto você consegue proteger o seu capital. Quanto mais você proteger o seu capital, mais você vai poder abrir mais operações, certo? E se você protege, se cada operação que você ganha mais do que as que você perde, né? Então dificilmente você vai sair aí no prejuízo, beleza? Lembrando que muita gente considera muito o fator da alavancagem, mas a alavancagem ela não deve ser utilizada para completar um capital que você não tenha, certo? Isso aí vai estar expondo o único capital que você tem vai estar sendo exposto, né, de uma forma mais agressiva em que você vai estar arriscado a perder, certo? Como a média é de 20 minutos e nós estamos aqui em 14 minutos, eu vou mostrar aqui uma configuração que talvez seja mais indicada para quem quer criar um robô, certo? Mas para operar na mão também dá tranquilamente, beleza? E dá também para operar com um robô, certo? Um time frame menor de 15 minutos, certo? Vou usar envelopes também, beleza? E é praticamente a mesma coisa, certo? Vai ser a mesma coisa. Porém, a configuração dos envelopes agora a gente vai mudar, beleza? Nós vamos colocar um período de 8, né?
Vamos colocar um desvio de 22, né? E aqui a gente vai colocar esse median price, certo? Median price HL2, certo? Preço médio a gente vai colocar, beleza? Tá aqui, vocês podem ver bem distante. E vamos inserir também o RSI, beleza? O RSI com 8 períodos também. Median price também aqui a mesma coisa. E vamos alterar os níveis, aliás já está, né? Para 20 e 80. Pois bem, a gente vê aqui que está bem distante, certo? Está bem distante. Eu vou diminuir aqui, que fica melhor. E a estratégia qual seria? Por que eu falo para um robô automatizado? Porque ela tem uma segurança maior, né? E a estratégia seria basicamente a mesma. O preço furou, certo? E você abriu a operação, furou com o RSI abaixo da linha de 20, né? Então subiu, o preço furou e o preço e o RSI estão retornando para dentro das médias. Abrimos a nossa operação, certo? É basicamente isso. Às vezes tem locais aqui que chega perto, a gente vê, mas o preço acaba não furando a linha, continua na mesma. Aqui é outra operação, certo? Aqui não abre. Por que eu falo um robô? Porque o robô vai se disciplinar em só abrir quando tiver ambos estiverem sobrecomprados ou sobrevendidos, certo? Às vezes pegou aqui, mas o RSI está distante, não abre, né? Aqui a gente vê, tocou, mas o RSI estava distante, não abre. Aqui também não, certo? Então é mais demorado algumas operações. Aqui a gente tem um stop, né? Aqui nós temos um stop, dependendo também do seu alvo. O M15, né? Geralmente o cara são quem faz scalper que opera nesse time frame, né? Aqui a gente tem outro exemplo, certo? De operação com êxito, né? Aqui a gente tem outro exemplo de operação com êxito, certo? Aqui nós temos outro exemplo de operação com êxito. Isso para um robô, para operando na mão, pode ser que o preço venha aqui rápido e caia, certo? Já fica mais complicado. Aqui nós temos outro exemplo com êxito, certo? Aqui nós temos outro exemplo com êxito. Por isso que eu digo que seriam mais apropriado para um robô, ok? Porém dá para você operar na mão também, tranquilamente, em vários pares de moeda, certo? Isso funciona. Como eu sempre falo, eu estou operando mais com futuros, né? Mas todo vídeo que eu estou fazendo eu gravo aqui no EuroSD, que é um par que todo mundo conhece, todo mundo opera, certo? Para facilitar. E é isso. Em breve eu vou estar voltando aí com mais alguns vídeos e mostrando outras formas de operar. Espero que eu possa ter ajudado aí, né? Muita gente me procura, muitos para agradecer, alguns para tirar dúvidas. Geralmente falar sobre corretoras, né? Corretoras geralmente, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, eu opero pela XM. Eu deixo o link aí na descrição para quem quer se cadastrar.
na XM. E é o seguinte, aprenda a operar, que a corretora vai ser o de menos, né? Eu recebi muita gente, não, XM não tem, talvez não tenha essa segurança toda e tal. Muita gente me pergunta, eu operar há uns 3 anos sem problema algum, certo? Nunca tive nenhum problema. E a minha dificuldade foi aprender a operar, não foi corretora não. Mas pegou uma corretora mais segura, mais conhecida. É, o importante é você manter o seu capital ali. Às vezes a corretora não faz nada, é você com seus erros acaba perdendo tudo, certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Como eu digo sempre, essa é a minha forma de operar. São estratégias que eu desenvolvo, que eu vou estudando aqui, analisando e vai saindo, vou fazendo teste, vejo que dá certo, né? E passo aí. E qualquer pessoa pode fazer isso, né? Eu não digo nunca que isso é o certo, ou eu tô com a razão, quem disser que é diferente tá mentindo, não. Existem muitas formas de operar para cada estilo de padrão, de gráfico que a gente vê aí, né? A minha intenção é ajudar, assim como muita gente me ajudou e eu sou grato até hoje por isso, né? Eu espero que possa crescer aí para o pessoal que está no mercado aí buscando a sua estabilidade. É isso aí, pessoal. Tem na descrição do vídeo aí meu Facebook, e-mail para contato, link de corretora, certo? É isso aí. Um abraço aí a todos. Valeu.